Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Que esse dia seja um dia de bênçãos, um dia de prosperidade, um dia de vitória, um dia de respostas. Que tudo aquilo que nós temos orado, colocado diante do Senhor, que o Senhor possa estar nos concedendo de acordo com a vontade dEle. Amém? Hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre como que está a nossa intimidade, a nossa aproximação com Deus, como que nós estamos nos aproximando do Senhor. Muitas vezes, no meio da nossa correria do dia a dia, nós sempre estamos orando, pedindo ao Senhor uma bênção, e nós temos, às vezes, o costume de, quando aquela bênção chegar, às vezes a gente acaba priorizando aquilo que nós queríamos, e nós acabamos nos esquecendo de ter a nossa intimidade, de ter o nosso momento com Deus. Eu gosto de falar que a primícia, as primeiras horas, do nosso dia tem que ser para Deus. Então, assim que a gente acorda, a gente já tem que estar orando, tem que estar agradecendo ao Senhor, tem que estar meditando na palavra dele. Então, eu costumo chamar isso de primícia, que é os primeiros minutos, as primeiras horas, quando a gente inicia o nosso dia. É importante que seja dedicado ao Senhor. É importante que a nossa vida seja entregue ao Senhor nesses primeiros momentos do dia, E a Bíblia diz aqui em Mateus 6,19, diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então aqui, Jesus está falando aqui sobre o reino de Deus. E nós, muitas vezes, nós estamos tão preocupados com o que nós vamos fazer, com o que nós temos que fazer no nosso dia a dia, e nós priorizamos. Aí nós pedimos uma bênção para Deus: Senhor, me abençoa. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. E quando aquela bênção chega em nossas vidas, muitas vezes a nossa prioridade acaba sendo para aquilo que nós queríamos, e nós não priorizamos mais as coisas com Deus, nós não priorizamos mais aquele tempo que nós tínhamos com Deus, e Deus sente falta e nós também acabamos sentindo. Eu gosto sempre de analisar pela minha própria vida, Porque às vezes a gente tem o costume de olhar o outro, olhar o nosso próximo. Mas é bom a gente fazer uma análise de nós mesmos. Outro dia eu tinha pedido ao Senhor uma bênção e tal, e aí o Senhor me concedeu. E aí quando foi na semana, eu estava um pouco corrida, e aí quando eu percebi, já estava entrando, eu acho que no terceiro dia, já tinha 2 dias que eu não tinha lido a Bíblia. E aí eu percebi, eu falei: meu Deus, eu não li a Bíblia. E eu até comentei com a minha irmã, falei: como é que pode isso? Como é que passou assim 2 dias, hoje é o terceiro, Aí foi que eu me toquei, eu falei: não, tenho que ler. Parei e fui ler a Bíblia, porque eu já estava 2, quase 3, sem ler. Então assim, eu tinha orado, tinha feito tudo normal, com a minha rotina da manhã, acordar, orar, mas ler a palavra de Deus, já tinha 2 dias que eu não tinha lido. E às vezes a gente fica nessa, por causa da correria do dia a dia, a gente sempre prioriza outras coisas e nos esquecemos de dar essa prioridade, de tirar um tempo para falar com Deus, para meditar na palavra dele, para ler a palavra dele, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A Bíblia diz que ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Então nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, para que também nós possamos alimentar outras pessoas, para que através de nós, se chegar alguém próximo de nós que esteja precisando, para que nós saibamos o que falar com essas pessoas. Então nós não podemos deixar que os nossos afazeres, que as nossas ocupações do nosso dia a dia, que venham nos afastar, que venham roubar o nosso tempo. Nós temos que oferecer esse tempo, esse primeiro momento do nosso dia tem que ser para o Senhor. Não podemos deixar que venha roubar o nosso tempo, que nós não tenhamos tempo de ler a palavra de Deus. Então, como aqui diz, que nós não devemos ajuntar tesouros na terra. Jesus não está falando que nós não devemos correr atrás dos nossos sonhos, que nós não devemos trabalhar, que nós não devemos ter uma vida confortável. Não é isso.
Mas Jesus está dizendo que nós não devemos nos apegar, nos priorizar as coisas terrenas. E nós temos que juntar tesouros no céu, nós temos que priorizar as coisas de Deus, priorizar aquilo que é do céu, porque a nossa vida, a nossa eternidade, nós vamos passar no céu. Então nós temos que priorizar as coisas do alto, as coisas de Deus. E depois nós faremos aqui o que nós temos que fazer aqui na terra, porque nós estamos vivos, nós vivemos na terra, então nós também precisamos ter uma vida confortável aqui, porém não significa que nós temos que esquecer a nossa prioridade, que é buscar o Senhor, que é ler a palavra dele, que é nos alimentar, que é nos preencher, sabe? Preencher todo o vazio na nossa vida com a palavra de Deus, com a presença de Deus, porque é só ele que nos sustenta, é dele que nós necessitamos, é ele que nos ajuda nas nossas dificuldades. Então nós precisamos tirar esse tempo, esse momento no nosso dia, para que nós venhamos meditar mais na palavra do Senhor, para que nós não venhamos ficar tão preocupados com as coisas terrenas, mas que nós venhamos descansar verdadeiramente em Deus, crendo que Ele cuidará de nós, crendo que Ele está no controle de tudo em nossas vidas. Amém? Deus esteja abençoando cada um de vocês.